Hoje eu vim aqui um horário um pouquinho diferente. Espero que você tenha gostado da música, que é uma música muito linda, que é o Pai Nosso em Yorubá. E essa música ela dá um ânimo, um gás para continuar o dia. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira, como passou rápido, né? A semana, bem rapidinho. E eu trouxe essa música porque o que a gente vai falar hoje tem exatamente a ver com essa música. Lembrando que isso aqui é o horário do meu ponto de vista, aquele horário onde eu vou falar minha opinião sobre alguma frase, alguma coisa que eu li. Então a frase de hoje, ela diz assim, ó: grandes tempos requerem tanto grandeza de espírito como grandeza de ação. Que tempo é esse que a gente está vivendo? É aquele tempos modernos? O tempo onde tudo acontece muito rápido, onde as coisas estão indo que a gente nem percebe. Hoje já é sexta-feira. Ontem foi domingo. E a semana fez assim, ó, vup! Porque a gente tem tanta coisa para fazer que o tempo voa. Mas é interessante falar sobre isso, por quê? Porque como ela diz aqui, nós estamos vivendo num tempo onde a gente precisa de não só grandeza de espírito, mas grandeza de ação. Muitas vezes a gente fica parado, esperando as coisas acontecerem. Não vai acontecer. Você aprendeu isso? Pois é. Eu demorei um pouquinho a aprender, mas eu tô caminhando. Bem-vinda, Ana. Então, a gente vive num tempo onde muito, muito rápido. E se a gente ficar parado esperando, a gente vai congelar. Vai congelar. Lembra que eu falei lá atrás que a Christine Estes, ela disse, Clarice Estes, ela fala que o que não está em movimento congela. E realmente, se você ficar parado, o que vai acontecer com você? Não vai se movimentar. As coisas não vão acontecer porque as coisas precisam estar em movimento. Olha que legal. Precisa estar em movimento. O movimento é legal. Quer ver? Deixa eu ver essa música aqui. Eu não sei se essa música, que eu tô colocando, vou colocar uma música agora. Ó, essa música tem movimento. Ó. Você se movimenta, você dança. Ó. Ela tem movimento, ela tem alturas diferentes. Eu não
entendo nada de música, até real. Mas, o que eu quero dizer para você? Que sempre que toca alguma coisa, a gente vai se movimentar. Porque isso é legal. Nosso corpo se movimenta. Ó. Você vai. Olha o seu braço. Ó, sua mão. Você vê? Ela vai movimentando, ó. Sei lá como é que faz essa brincadeira aqui. Mas ela vai se movimentando, você vai, ó, sei lá, acha aí o que você quiser. Mas o legal disso é que se eu ficar parada, ó, as coisas. Nada vai acontecer. Se eu ficar aqui parada, ó, a minha mão, ela toca no meu rosto. E quando ela toca no meu rosto, ela está em movimento, ó. E se ela tá aqui, e se eu fico aqui, ó, se ela não vai, se eu não levar ela no movimento, ela vai ficar parada. E o bacana disso é que agora, né, nesse tempo que a gente vive, esse pleno século XXI. Boa tarde, Márcia, bem-vinda. Em pleno século XXI, a gente precisa vivenciar, estar em movimento, porque se a gente não está em movimento, o que acontece? A gente fica parado, simplesmente parado. E a vida, ela é essa roda, né, constante, que fica nesse movimento todo. E isso é muito bacana. Porque se a gente age, as coisas acontecem. Talvez você pode estar parada em casa pensando assim, mas o que é que eu vou fazer? Vou ficar aqui sentada no meu sofá, esperando as coisas acontecerem. Não vai acontecer se você não se movimentar. Saiba disso. Você ficar aí só para cima, rolando o feed do celular, não vai rolar. Bem-vinda, Márcia. Olá! Bem-vinda. Tudo Gente, bem? eu vi que você me convidou, obrigada. Eu nem estou assim, né, assim, no jeito para aparecer ao vivo, mas eu falei Tá assim, tudo bom, a Sheila certo. convidou, deixa eu aparecer, né? Olha os cabelinhos aqui danados, Aqui, a rebeldes. gente não, deixa eu falar uma coisa pra você. O bom do Instagram é que a gente não precisa se preocupar com isso, porque o Instagram ele tem um monte de filtro, então a gente pode colocar do jeito que a gente quiser. Então, mas tem filtro aí para quem está fazendo, para quem está convidada, não tem. Aí, ó, todos estão sem Sério? filtro. Ah, Sério? então tá bom. Mas eu não tô com filtro, não. Eu só descobri que tem um Ah, ângulo é? melhor aqui. É, Ah, isso é dificilmente eu uso. bom. Mas o Tudo legal, bem, assim, amada. tudo Tudo bem, bem. graças a Deus. É porque, assim, agora eu faço um quadro. Olha, eu tô muito chique. Eu faço um quadro aqui chamado Meu Ponto de Vista. E eu faço Hum, todo dia, só que eu não tenho horário para fazer. Então, eu, de manhã, de aham. tarde, de noite, qualquer horário. E quem tiver aqui, eu chamo, se a pessoa aceitar. Na maioria das vezes, as Ah, pessoas não aceitam. Mas não. tá tudo O que que certo. aconteceu? Eu entrei, eu tô aqui dando uma sapiada, né, no Instagram. Falei, gente, a Sheila está ao vivo. Deixa eu dar uma espiadinha. E aí eu vi que você me chamou. Eu falei, seja o que Deus quiser, vamos entrar nessa live. Não sei nem o que Ah, que ela está falando, mas a gente vai estar junto a semana que vem, né? Já vou até adiantar aqui, sim. Sheilinha. Nós Pode estaremos falar à juntas. vontade. Sim. Né? Nós estamos participando, eu e a Sheila, de Bem-vinda, um desafio Zanai. 90. É meu amigo David, lá do Panamá, tá aqui, ó. Que bacana, legal. É, nós estamos com pessoas internacionais, pessoas não, pelo menos Nossa, ele, muito eu sei que chique. Eu vou falar falamos. hoje. Hoje eu vou colocar assim, ó. Somos internacionais. Muito fina. Ah, beijinho no ombro. Abafa o E canto, como aí, diz o outro. sim, sim. Então, já adiantando aí o pessoal que está nos acompanhando, né? Nós estamos participando, vocês que são seguidores da Sheila, estão acompanhando, estão vendo ela colocar a hashtag 90 vídeos com a Estelinha, e nós nos Sim. desafiamos a fazer os 90 vídeos em 90 dias. Então, pessoas que não eram acostumadas a fazer vídeos, eu mesmo, por mais que seja falante e tal, eu tinha um receio de ficar gravando vídeos, né? E aí eu, com esse desafio, é muito engraçado, né? Toda vez que nós participamos de um desafio, a gente fala, não, é um desafio. É igual criança que você fala, duvido que É, você faz tal duvido. coisa. A criança vai lá e Aham. faz, né? E pro É. adulto, a gente fala desafio, né? Pra não ficar muito, hã? Então você fala, vamos fazer o desafio. É a mesma coisa que você tá falando assim, duvido que você consegue fazer 90 vídeos. E aí, a gente se desafiou e nós entramos neste grupo.
E temos, claro, que fazer os 90 vídeos, que pode ser Reels, pode ser vídeo pequeno, pequenininho, pode ser pro IGTV, enfim, live ao vivo, como a Sheila está fazendo, né? Então, é muito bacana. E eu me desafiei. Mas você se desafiou também, né? E semana que vem você tem a maratona, não é isso? Para fazer uma maratona. E eu falei o quê? Falei, bom, eu vou publicar, porque se eu publicar não tem como escapar, não é verdade? Se você coloca lá, poxa, eu queria tanto, olha, faz meses que eu penso, poxa, eu queria fazer alguma coisa, sabe, para mostrar a história de vida das pessoas, os desafios que elas passaram, pessoas que às vezes passaram por situações tão difíceis e que deram a volta por cima e hoje fazem a diferença na vida das pessoas, como a Sheila faz, né? Depois de um CA, né, no seio, ela conseguiu vencer esse câncer e hoje faz a diferença na vida de tantas mulheres. Para quem não sabe quem é CA, porque tem gente que não sabe, né? Quem não sabe o que é CA é câncer, tá? Eu falo, eu tenho que falar assim, bem simples. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Esse quadro aqui que eu tô fazendo é um quadro, muito chique. É o meu ponto de vista, não tem nada a ver com o desafio da Estelinha. Esse aqui é o outro que eu vim fazendo antes. Eu tinha começado a fazer um tempo antes. Alguns dias. Isso, quer dizer, não. Eu tô sem aqui, meu cabelo tá assim, eu não tô nem preocupada. Mas esse eu já fazia. Eu tava fazendo alguns dias antes. Porque eu me propus a fazer. Aqui é um quadro onde eu falo sobre pensamentos, escritos, coisas que eu já li, livros, cursos, esses troços todos assim, sabe, que a gente vai. Para não ficar na obesidade mental, sabe? Gente, eu amei essa expressão. Eu aprendi com você, nunca tinha visto ninguém falar obesidade mental. Não, é a primeira vez. Eu achei tem muita gente. Então, para não ficar nessa obesidade mental, então eu resolvi fazer esse quadro chamado Meu Ponto de Vista. Que aí eu vou trazendo aquilo que eu falo, quer dizer, que eu entendi, né, daquilo da frase, do pensamento, enfim, alguma coisa, e convido, às vezes, alguma pessoa. A maioria das pessoas, elas desistem no meio do caminho, essa é a verdade, que elas nem aceitam. Porque eu chamo elas assim, ó, pico a mula. Eu acho muito engraçado. Aí eu fico aqui falando eu sozinha. Mas como você está aqui hoje, então, ó, eu vou pegar. Porque o que eu tô falando aqui? Olha que coincidência, Mar. A frase... olha que engraçado. A frase ela diz assim, ó, grandes tempos requerem tanto grandeza de espírito como grandeza de ação. Olha que coincidência. Aí você vai falar do desafio, né? O desafio ele é uma forma de você agir, é uma forma de você sair do seu, né, do seu conforto, da zona de conforto e fazer algo, se movimentar. Sim, então, como diz a Clarissa Estes, do livro Mulheres Correm com Lobos, não adianta, o que tá parado não se move, não, o que está em movimento não congela. Então, se a gente ficar parado, esperando cair do céu, uma dádiva, nossa, não vai rolar. Então tem que agir. E é legal você ter falado isso, porque você falou, eu estava com um projeto e que não estava saindo. E olha que, por isso que eu falei que nada é coincidência. Então, por isso que eu falei que não é coincidência. Quando ele fala assim, que esses tempos que a gente vê precisa de grande, né, não só do espírito, né, de uma grandeza de espírito, mas uma grandeza de ação também, de movimento. Como é que é isso assim? Você que está falando que vai fazer, né, na semana que vem, a maratona. Como é que está sendo esse agir? É diferente? Olha, como é que você está se sentindo com relação a isso? Porque é um movimento que você está fazendo que está mexendo com a sua vida, essa é a verdade. Sim. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre tive boas ideias, mas a parte de agir, eu sempre tive dificuldade, né? Há muitos anos atrás eu comprei um kitzinho chamado Pílulas de Atitude, do Rodrigo Cardoso. Do jeito que eu comprei, há não sei quantos anos, ela está exatamente daquele jeito. Eu nunca ouvi, porque eu não tinha... Na época, acho que meu rádio tinha quebrado, porque era CD na época, né? E eu fiquei nessa, falei, quebrou, tudo bem, comprei, tá aqui. Sabe aquela coisa que você compra um livro bacana, aí mais um livro bacana e vai colocando na sua estante. A sua estante fica super inteligente, né?
e você fica ali. Não, eu tenho o livro, tal, ó, comprei o livro. Então, assim, a questão da atitude, a briga, né, com essa questão de, como que a gente fala quando a gente fica querendo procrastinação, essa minha briga é antiga, né? Por isso que eu descobri, agora que eu descobri que desafio, quando a gente se desafia, a gente vai e faz, eu falei, não, eu vou me desafiar, porque faz tempo que eu tô querendo. Eu sigo várias pessoas que tiveram aí processos difíceis, que superaram e mudam a vida das pessoas hoje. E eu falei, pô, aí eu falei assim, um dia eu vou ver se, quem sabe, ela aceita fazer uma live comigo. Um dia, quem sabe? Então, quem sabe, vamos colocar isso em aqui, né? ação. E o desafio está sendo aqui, para né? isso, né? E está sendo As ideias ótimo. borbulhando. E está sendo ótimo, sabe? Por quê? Porque eu estou me desafiando, eu estou agindo, o sentimento de missão cumprida, nossa, é maravilhoso, né? Quando a gente fica só lá, pensando e não faz nada, a gente fica mal, fica aquele negócio, poxa, o tempo vai passando, você não vê as coisas acontecerem. A partir do momento que a gente age, a gente se sente mais nobre, inclusive, porque a gente tem uma contribuição para passar para o mundo. E a gente, por quê? Porque não tem um cenário legal. Porque eu não sei. Não vou entrar não, a cheirinha tá. Gente, eu não tô nem arrumada, tô sem maquiagem, não vou. Então, assim, a gente fica colocando uma porção de empecilhos e deixa de passar uma mensagem para o mundo, ou ser intermediária. Nesse caso, você é intermediária de várias pessoas que têm histórias incríveis. Olha, já no início da semana que vai abrir, pelo menos a gente já tinha confirmado isso, estou só aguardando as fotinhas dele, depois você vai mandar as suas também, né? É o Juliano Alves. O Juliano, ele é um atleta paralímpico. Com 22 anos, ele sofreu um acidente. Pensa no moço bonito e cheiroso. É ele. Eu falo cheiroso porque eu já entrevistei ele pessoalmente. Muito bonito, Então, cheiroso. eu falo, gente, ele é muito cheiroso. E ele, é assim, bom, né? Pena que não vai dar para passar o cheiro pela entrevista. A televisão, vou colocar a televisão assim, o celular ainda não faz isso, né? Pois é, né, Cheirinha? Mas ele vai é um moço... Daqui a um tempo. Vai que, né? No futuro vai, se Deus quiser. E ele é um moço muito cheiroso, muito simpático, bonito, que dá palestras. Hoje ele dá palestras de motivação e conta a história de vida dele, né? Eu lembro que eu fui num evento, eu entrevistei ele, mas como eu estava trabalhando no evento, então eu fiquei ali do lado de fora, tal, fazendo umas externas ali e tal, e ele lá fazendo aquela palestra, eu doidinha para assistir. Aí eu passava, olhava, daqui a pouco ele não estava mais na cadeira de roda, estava no chão, e eu falava, meu Deus do céu, né? Mas tudo que fazia parte da história, né? Fazia parte da história, que derrubava a cadeira, não lembro como que era. Enfim, mostrava que ele conseguia, né, vencer aquilo, tal. E eu doidinha para assistir. Mas agora, como eu não assisti, você aí também não assistiu, você vai ter oportunidade a gente vai bater um papo, né? No caso, eu vou bater um papo com ele, vocês estarão comigo na live do Juliano, que vai ser na segunda-feira. A gente só tá fechando o horário para eu já divulgar. E a gente saber a história dele. E, Sheila, cada pessoa tem um universo dentro de si. E a gente é capaz de mudar a vida das pessoas. E o agir vem aí, né? Pois é, isso que eu ia falar agora. Essa ação. Não dá para poder ficar mais de bunda colada na cadeira, vamos colocar assim, esperando... Não vou colocar a morte, porque a morte é um negócio assim, né? Que a gente colocou um monte de troço nela que é muito feio. Mas vamos olhar para a morte de forma diferente. É sério, tem lugares aí onde eles olham ela como uma deusa. E, assim, casamentos onde as pessoas elas aceitam a morte como um terceiro elemento. Mas isso é um papo para outro momento, que é bem legal. Eu já falei aqui, é bem bacana, assim, eu já fiz uma live sobre isso. Mas, enfim, vamos lá. Essa questão da ação, a gente, né, eu não sei quantos anos você tem. 4.1. Então tá bom. Então nós estamos tudo na casa dos 40, porque eu também tenho 44. Com carinho de 35, vai. Minha nossa, a pessoa.
Porque tem gente que tem medo de falar a idade. Eu não ligo, não. Mas eu já depois dos 40 mesmo, tá tudo bem. Então, na nossa geração, a gente ainda, né, ficou agarrado em algumas coisas, TV, via novela, via não sei o quê, e a gente tacou a bunda, ficou colada na cadeira, algumas pessoas um pouco diferente. Mas nós trazemos um pouco disso, assim, né, muita televisão, e aí a gente ficou naquela molenguice, desculpa a palavra, viu? Mas é assim, molenguice, tipo assim, o que eu vou fazer, como é que eu vou agir, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Então a gente vive hoje num tempo onde a gente precisa partir para cima, literalmente. Não é brigar a porrada não, gente, pelo amor. Não é porrada, não é brigar. Mas é isso que a gente está fazendo aqui, é atitude. Igual você falou do cara lá, como é que é o nome dele? Que vai estar conosco? O Juliano Alves. Juliano Alves. O Juliano Alves. Que ele saiu da cadeira, ficava no chão. Então ele vai, pelo que você está falando aí, eu não o conheço, mas é a atitude de ir fazer algo, de não simplesmente esperar as coisas chegarem, esperar as coisas virem, tipo assim, tá bom, tô aqui, cai aí, manda em mim que eu tô facinho. Isso não funciona. Tô facinho se você faz alguma coisa. Igual a gente está fazendo aqui, a gente está conversando, a gente está colocando. Você está falando do seu projeto, que vai acontecer na semana que vem. Então, você está fazendo acontecer. Isso é bacana. Que estão todos convidados. Já viram, né? Sheilinha vai falar, Sheilinha vai falar. Jesus, eu gosto de falar pouco, né? Nossa Senhora, falo duas, porque todo dia eu falo. Todo dia eu venho aqui e eu falo. Falo. Tem gente que olha assim, Jesus, não aguento mais. Mas tá tudo bem. Eu também não ligo. Porque minha mente ela já está blindada para algumas coisas. Mas tá tudo certo. Mas isso da atitude é bem legal. É bem legal. Porque quanto mais atitude você tem, mais as coisas vão acontecendo. Porque você vai se tornando um imã. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas tem sorte porque conhece fulano, beltrano, blá, blá, blá. Será que é sorte ou será que ela trabalhou para isso? Será que é sorte? Pode ser sorte também, mas desde que você faça a sua parte. Porque se você não fizer a sua parte, nadinha vai acontecer. Tem duas situações que eu acho até bacana, Sheila, falar aqui, já que a gente está falando sobre sorte. Conhece fulano, conhece ciclano. Existem duas situações, né? Essa questão, quando a gente se movimenta, a gente começa a conversar com um, com o outro, participar de desafios. Por exemplo, eu não te conhecia antes do desafio. Nós entramos no desafio, tem várias pessoas, tem outras. Nós já estamos assim, íntimas já, a gente já virou amiga. Então, assim, é muito legal, porque a Érica, ela que ajuda a gente no grupo, também volta e meia, você dá um piriri, ela, não, olha, faz assim, 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 então é como se a gente se conhecesse há bastante tempo, né? A Marciana, que também vai estar conosco, que é amputada, e hoje joga vôlei sentado, são pessoas que eu não conhecia antes do desafio. Então, quando você se propõe a se mexer, né? E olha como que é importante se mexer, que aí, ó, já tô aqui, já vou abrir um outro parêntese. Não dá câncer no coração. O coração bombeia a vida toda, não tem câncer. Então, o movimento, né, ele vai trazer saúde, ele vai trazer, neste caso que nós estamos conversando, ele vai trazer proximidade às pessoas. Então, você vai aumentar a sua rede, né, de contatos através desse conhecimento, você vai conhecendo um, que vai conhecendo o outro, e uma outra situação, que é energética, né? Todos nós vibramos, tudo é vibração. E o dinheiro é vibração, né? A alegria, a tristeza, a inveja, tudo é vibração. Então, se nós estamos vibrando, a gente está agindo, e está vibrando positivamente, a gente vai encontrar muitas pessoas bacanas na nossa vida, e que vão fazer a diferença na nossa vida. Olha que coisa linda! Assim como a gente também vai fazer a diferença na vida de outra pessoa quando a gente está agindo, não é verdade? É verdade. E eu acho isso bem legal. Eu falo que Deus, ele é muito bacana, porque ele só manda gente boa pra mim. Na minha vida só tem gente boa, gente linda. Aí tem gente que fala assim, mas você é muito seletiva, você é muito chata. Eu falo assim, eu não sou. Eu converso com todo mundo, eu acho todo mundo, cada um tem a sua contribuição, por mais, né, simples que a pessoa pareça ser, ou mesmo que ela não tenha uma instrução, né, secular, vamos colocar assim, mas ela tem algo a contribuir. E às vezes a gente se fecha para determinadas coisas ou pessoas.
E isso que você falou energético, eu acho muito legal, porque esse nível de vibração, ele é muito interessante, porque existem escalas, né? Aí a gente já vai entrar, nossa, é muito conteúdo para uma live só. Existem escalas de níveis, existem níveis diferentes, as pessoas estão em níveis diferentes espiritual. E como ela está falando de espiritualidade também nessa frase, isso é importante, porque você vai estar no nível daquelas pessoas que estão vibrando com você. Estou falando que nada acontece por acaso nesse universo. Então, esse nível eu nem de sabia o vibração, assunto que você estava, hein? mas Eu nem nem eu sei, sabia. todo dia eu tenho um. Todo dia eu tenho um diferente. E olha que bacana, mais uma, como que a gente pode falar? É uma situação que acontece, mas é uma regra, né? Não é uma regra. Bom, enfim, uma coisa que acontece que é a reciprocidade. Eu esqueci a palavrinha que eu queria usar antes. Mas assim, eu sei que a Sheila, ela estará colaborando comigo na semana que vem, né? Ela estará contando a história dela e fazendo a diferença para as pessoas que me seguem. E aí eu falei, poxa, ela me chamou. Eu entrei, eu vi que ela estava ao vivo. Aí eu falei, deixa eu ver o que a Sheila está falando agora. Na hora que eu entrei, ela fez um convite. E aí eu pensei, poxa, eu também preciso colaborar com ela, né? E aí eu falei, não sei nem o que ela tá falando, vamos entrar e aceitar o convite da Sheila, bater um papo com ela. Então, eu ainda não lembrei o que eu queria falar. Não é regra. Alguma coisa, não sei o que, da reciprocidade, que eu esqueci a Vai dar uns expressão. estalos assim, ó, que você vai, daqui a pouco você É uma lembra. Às vezes expressão, eu faço não isso. sei o que, da reciprocidade, entendeu? Então a pessoa, se você faz uma coisa, por exemplo, um exemplo, É o gatilho né? da reciprocidade. Alguma coisa assim. E aí, acho que é isso. É um gatilho, é um dos gatilhos. Por exemplo, você tem um filho, você chama uma amiga que tem um filhinho também para o aniversário do seu filho. Quando essa amiga vai fazer o aniversário da filhinha dela, ela vai falar, poxa, eu vou chamar a fulana de tal, né? Porque no aniversário do filho dela, ela chamou a gente também. Então, tem essa questão, né? É isso mesmo, é o gatilho da reciprocidade, se eu não me engano, é isso mesmo. São vários gatilhos, né? E a gente se sente, poxa, também, né? Poxa, eu vou fazer, vou contribuir também, porque a pessoa vai contribuir comigo, ou já contribuiu. Isso é muito legal, né? Isso é bacana. E é movimento, Isso, né, Sheila? é verdade. Nossa, É o mas olha, agir, é movimentar. você tá falando, a minha cabeça vai assim, ó. Ela quer Sou desse muito jeito, tá? pensamento. Não, mas sabe que eu fiquei aqui pensando? Que às vezes a gente está aqui fazendo o trabalho, porque isso também é trabalho. Né? Você vem aqui, você Sim, disponibiliza seu tempo, você disponibiliza várias coisas para poder estar aqui. E às vezes a pessoa, ela olha como que diz assim, está querendo aparecer. Não é aparecer. Eu estou aparecendo mesmo. Mas é é, aquela coisa assim, é o contribuir com o outro. E quando você contribui com o outro, você é mais leve, você é mais feliz, você é mais próspero. Porque a prosperidade, ela está ligada nessa contribuição, nessa reciprocidade. E quer ver uma coisa que as pessoas podem fazer e às vezes elas não fazem? Quando a gente está fazendo uma live, está conversando, ou você vê um conteúdo bacana, você pode compartilhar com as pessoas, com outras pessoas. Igual a Márcia está falando, vou sim, fazer semana que vem, é uma maratona. Então eu posso contribuir com o trabalho dela, divulgando o trabalho dela na minha rede social, nos meus stories, né? Colocando lá, fulano vai ter dia tal, horário tal. Porque isso ajuda a divulgar o trabalho que ela está fazendo e ajuda sim. a dizer, poxa, eu também vou contribuir de alguma forma. E essa contribuição, ela acaba sendo mútua. Então, às vezes, você está aqui na live, esse aviãozinho que tem aqui, ó, esse trem assim, ó, esse é o triângulo deitado, sei lá como é que é isso aí. É Aí você manda para aquele alguém, aviãozinho de papel que a gente fazia antigamente. é Mobiliza. isso. Aí que você É. manda para alguém para convidar a pessoa, porque você fala, poxa, é bacana estar aqui, porque é legal a pessoa estar falando um assunto. Às vezes não vai, né? De repente não está batendo com você, mas você lembra que você conhece. Pô, conhece alguém que de repente pode gostar dessa parada? Sim, Opa! Então, como você já fez, né? Oh, tem fulano, Beltrano. Então, a gente vai indicando para as pessoas aquilo que vale a pena. E isso também é contribuir. Que às vezes a gente acha que a contribuição, isso é uma contribuição social também. Tá? Nossa, a sim, gente já vai sim. se embrenhando em tantas outras coisas, tá vendo? O único assunto você desmembrando é feia essa palavra, né? Você desmembra ele Ai, em mas é isso vários mesmo. outros. Um É assunto porque vai levando ao aqui outro, né?
Isso. E isso eu acho muito legal. E o Instagram, ele te dá essa flexibilidade. Eu acho que, por exemplo, aqui poderia ter mais 4 pessoas falando junto. Eu sei que tem um canto aí onde você pode acessar, é uma reunião que você Jura? pode fazer, mas não, eu Olha que falei legal. eu falei que eu acho que poderia ter aqui. Você está fazendo a live ao vivo e tem mais Ah, 4 tá. Tipo pessoas. Zoom, né? Tipo Zoom, assim. Que a Justamente. gente Mas chama ele, mais de uma pessoa. Acho que justamente. pelo WhatsApp dá para fazer também, Acho né? que dá para fazer, mas é com 3 pessoas, eu acho, no Reunião, máximo. mas não fica ao vivo, É, é. mas Aham. tem alguma coisa agora no Instagram que faz isso. Mas isso também é legal. Mas eu acho que aqui seria interessante porque você vai conversando. Porque assim, a gente está online, mas a gente está se relacionando. A gente está conversando com Sim, as pessoas. A gente está sim. trocando. E energeticamente não existe limite, não existe Barreira espaço. física, Não espaço. existe. Então, para algumas pessoas, eu falo assim: você tá maluca falando isso? Eu não, é só você experimentar. É igual bala, doce. Experimenta, depois você conta. Porque às vezes as pessoas têm medo de experimentar certas coisas. Deixa eu me conectar com essa energia da natureza para saber o que tem. Vai lá, se conecta. Mas se conecta de verdade. Não faz de brincadeira, não. Se conecta de verdade. Porque quando você se conecta de verdade, você vai ver que não existe distância. E as coisas acontecem. E flui, Verdade. e flui. Muito bom. Enfim, né? É isso. Então, olha só, a gente já tá aqui porque essa deveria ser uma live assim, bem rapidinha. Quando eu chamo alguém, eu acho bom que a gente fica conversando. Mas a gente também Sim, não é se. delícia. A gente acaba se estendendo um pouquinho, mas não fica naquela de 1 hora. Aqui eu nem sei quanto tempo a gente está aqui. Mas só para a gente Aham, finalizar, sim. aí eu só vou ler a frase de novo, porque eu sempre faço isso. Já está acabando, quem está aí do lado dela. Eu sempre leio a frase de novo, porque depois eu coloco lá. Porque essa aqui, como eu falei, é uma série, assim, né, do meu ponto de vista. E aí eu chamo alguém para poder partilhar o ponto de vista também. Se você também quer compartilhar o seu, deixa aqui embaixo nos comentários. Acho que vai ser muito top a gente poder conversar sobre isso. Porque assim a gente vai criando uma corrente bacana. Porque você não precisa pensar igual a mim, você não precisa pensar igual a Márcia. Você pode pensar totalmente diferente. E tá tudo certo. E isso que E é é legal. bacana, né? Essa interação, porque ajuda a gente mesmo, igual você que está produzindo conteúdo. Aí chega uma pessoa, coloca um ponto de vista e muitas vezes faz até uma sugestão. Ai, olha, tem uma frase de tal autor que é muito legal também. Aí você vai lá, dá Uhum, uma olhadinha, tal, você fala, puxa, é legal, tem tudo a ver com o meu conteúdo aqui, né? Aí você vai lá, uhum. já fala a frase que a pessoa gostou, que você também gostou. Se não tem a ver com o seu conteúdo, você fala, ah, é legal para mim, mas acho que esse daqui eu não vou falar, tal. Você agradece a pessoa, mas fica lá em stand-by. Se em algum momento surgir alguma coisa naquele sentido, é um gatilhinho ali, que aí você já vai falar aquela frase. É muito legal essa interação, né? O pessoal interagindo. Então, É, pessoal, manda é aí, verdade. né, umas mensagenzinhas para Sheila. O que vocês acharam do conteúdo? O que vocês acham sobre essa frase que ela está expondo hoje, né? Isso é bacana. O bom daqui é que o povo, assim, ó, todo mundo é cri, 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 cri. Eu acho muito engraçado, ninguém Não, mas vamos fala. falar, gente, Não, vamos falar. mas eu acho muito Interagir. engraçado. Mas sabe que isso é interessante? Porque isso é comportamento humano. É como as pessoas se Sim. portam, como as pessoas se veem. Às vezes a pessoa tem medo de dar a opinião dela em alguma coisa, pensa assim, não posso falar. Pode, claro que pode. Pode. E o ano que vem é E ótimo. deve. Esse ano, É, e deve. Esse ano, cor, né? Muito inclusive, legal. a gente vai fazer um trabalho, uma amiga, com livros Mulheres que Correm com Lobos, onde a gente vai trabalhar Nossa. exatamente muitas coisas. Já leu? Não, a minha amiga me mostrou esse livro. Aí Nossa, mas ela tá seguindo uma psicóloga. Eu não sei, eu acho que eu até tenho, que depois eu te passo, que é uma psicóloga que ela trabalha com contos, é contoterapia, sabe? Então ela trabalha com esses contos, e os contos que ela utiliza são deste livro aí, que ela falou que deveria ser a Bíblia da mulher. Eu vi o tamanho, sim, sim, você viu, né? o tamanho desse Então, livro, né? Falei, no momento pois é. certo, porque sou uma pessoa Olha, que estou, tem né, 1 ano. Vai evoluindo na fazer 1 ano. leitura. Então, Tá ótimo. assim, Esse não é um tudo no livro seu para você momento. ler assim, correndo, Normal, né? não. Assim,
É um livro Não. que ele tem uma linguagem até meio que difícil em alguns momentos, né? Não é assim uma linguagem popular que você lê e fala, ai, que Eu acho que não legal. é nem pela linguagem, sabia? Eu acho que é muito pelo que ela traz, assim, De, de de autoconhecimento. De autoconhecimento. E aí é, é onde as é pessoas, profundidade, elas... né? Porque ela traz muita questão dos arquétipos, mas ela fala de forma muito clara. Só que aí, quando você lê as histórias e vai entrando no livro, você vai vendo que ele vai, meio que aquela coisa de, sabe, vai abrindo, 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 abrindo. E aí a gente vai fazer depois, porque a gente está terminando de ler ele, né? Depois de março, assim eu espero. Nós vamos fazer um trabalho. Nós vamos abrir esse grupo para outras mulheres que queiram participar, fazendo a leitura. Então, assim, é um trabalho muito bacana que eu e essa minha amiga, a gente começou a fazer, que está ligado ao sagrado feminino. Então, isso, ele vai, sabe? Então, assim, é muito bacana. Então, tudo isso por quê? Para a gente poder se posicionar. E esse livro, por que eu comecei a falar disso? Porque ele fala da mulher selvagem. Essa mulher selvagem é a mulher que se posiciona, é a mulher que diz, olha isso. E às vezes as mulheres, elas são muito retraídas, elas não se colocam, elas ficam naquela coisa assim, tipo, ai, eu não posso falar, porque eu vou ser julgada, porque eu vou ser condenada, apedrejada, e os cambal. Mas não é assim. Porque quando você se conecta com a loba que tem dentro de você, com a sua mulher selvagem, nossa, isso você não está nem aí para a opinião dos outros. Então, por isso que eu abri esse adendo, assim, sabe? Para poder falar disso. Então, não tenha vergonha de comentar, de falar a sua opinião. Não tenha vergonha. Não vai fazer mal para ninguém. Tá tudo certo. Se é para o bem comum, para que você vai se preocupar? E às vezes a pessoa fica segurando, né? Igual eu comentei a respeito de ficar adiando o meu momento de falar, até eu aceitar aceitar o desafio. Inclusive a Neia Dourado está aqui com a gente, que também faz parte do desafio. Então, aí fica adiando, adiando. Aí na hora que eu aceito, eu falo, caramba, tem tanta coisa bacana, né, que dá para falar para as pessoas, que pode mudar. Eu gosto de fazer reflexões de situações que acontecem no dia a dia, ou alguma história que eu vi acontecer diante dos meus olhos, e aí eu já tenho aquela minha reflexão a respeito, já serve para a pessoa pensar. Antigamente tinha umas historinhas, né, e depois tinha aquele... no finalzinho, a moral da história, não lembra? A moral Meu da pai tinha história. aquilo. Meu pai era de 1900 e bolotinha, né? E ele tinha uns livros assim, aí tinha o conto lá da raposa com as uvas verdes, e aí tinha a moral da história, tinha não sei o quê, tinha todos aqueles contos. Então, nas reflexões diárias, coisas que acontecem no dia a dia, às vezes eu falo com alguém, uma situação, né, que eu tenho a oportunidade de falar algo que vai ajudar aquela pessoa, fala, poxa, eu vou contar isso. E outras pessoas que estão ouvindo falam, nossa, é verdade, olha só, não tinha olhado por este ângulo. Então é uma contribuição que a gente vai fazendo. E se a gente ficar, sei lá, retraída, né, igual no meu caso, ai, não vou falar, ai, não sei o quê. Gente, olha quantas pessoas deixariam de mudar o ponto de vista, às vezes de mudar uma situação por uma palavra que eu falei, uma história que eu contei. Então, olha que maravilha, que contribuição, a atitude, né, de ir lá e fazer, isso é bom pra gente, faz bem. Fala, meu Deus, você grava um vídeo, depois que você ouve, você assiste aquele vídeo, você fala, poxa, ficou legal, vai com certeza ajudar alguém. Aí uma pessoa vai lá e fala, nossa, te dá um feedback, que aí é a importância, né, das pessoas fazendo os comentários, e você viu que aquilo fez a diferença na vida daquela pessoa. Não precisa fazer na vida de um monte de gente a diferença. Fazendo a diferença na vida de uma pessoa, a gente vai ficar feliz, não é verdade? Vai falar, ai, que legal. Ajudei a mudar a vida de uma pessoa. A gente vai ficar feliz. Ai, É isso aí. É isso aí. Tem coisas juntas, que... né? É isso aí. Eu falo que tem coisas que a gente não precisa falar, a gente só precisa sentir e perceber. É Simples verdade. assim. Então, para a gente finalizar, agradeço a sua participação aqui, por você ter, né, se permitido a conversar, a colocar seu ponto de vista, trazer umas coisas super bacanas aqui. Então, é isso, é simples assim.
E só pra gente E a finalizar, semana que depois vem a semana que você vem tá você tem as comigo. lives. É, eu tô lá, pode deixar que eu trago o convite aqui também. Eu reposto, agora eu aprendi a repostar. Simples. Você baixou o app Repost? Pois é, né? Só assim, porque senão você. Minha nossa. Senão assim, é uma Também doideira. com, Mas tá com o tudo grupo que a certo. gente tem lá agora, a gente vai aprender tudo, né? Só o Ah, Rafis, vamos de 12 anos, dando aprender, né? aquelas dicas, a gente vai ficar antenada. É, deixa quieta. Então, só para a gente finalizar, eu vou ler a frase de novo. Grandes tempos requerem tanto grandeza de espírito como grandeza de ação. Essa frase está no livro 11:11, A Abertura dos Portais. E hoje, a Márcia veio aqui com a gente. Amanhã, assim, gratidão, né? Amanhã eu volto de novo, não sei que horário que eu vou passar por aqui, mas se você estiver aqui, eu vou te chamar. Ah, se eu vou. Eu vou te chamar. Se você vai aceitar, Eu, eu não eu vou. sei. Se eu Como tiver, diz eu as vou. crianças. Eu só vou passar batom antes, né? Porque você tá toda bonita com batom e tal. Eu aqui, né? Né? Eu Deixa tava eu te mexendo contar um no segredo. Instagram, aí eu Deixa eu te olhei, contar. uau! Deixa eu só te contar um segredo. Eu aprendi que o batom vermelho me deixa corada. Então eu não preciso usar maquiagem. Ah, Então eu só uso batom vermelho. Ó, o segredo. óculos vermelho, ó, o óculos vermelho, O batom óculos vermelho é para reflete, disfarçar. É para disfarçar maçãs do as rosto rugas, mais não. vermelhinhas. Ó, o óculos também é outro segredo. Quando eu tava fazendo tratamento, eu não tinha sobrancelha. Então eu tinha que colocar o óculos. Aí aqui fica cheio de, de olheira. Aí a gente coloca para poder, ó. Dá Eu uma não precisa disfarçada. usar maquiagem, gente. É simples assim, ó. Você dá só um trato numa coisa aqui e outra ali, fica bacana. Tá certa. É simples São assim. os truques. Ai, minha nossa, contei tudo. Jesus, tá vendo? Ó, bater esse papo, meu ponto de vista aqui com alguém, se a pessoa sempre É vai uma aprender delícia, alguma né? coisa, né? Compartilhar. Então, ó, Sozinho gratidão. não dá, gente. Tem que ser com Não, mais gente. A gente até se solta, sim. na verdade. Que gostoso. Então, Obrigada, viu? gratidão, eu que agradeço as pessoas que participaram e a gente se vê amanhã. Vou terminar com uma música que eu comecei, tá bom? Vou colocar aqui. Ah, não sei se você conhece, vê se você conhece. Conhece? Conhece? Tô tentando. Que linda. Não, acho que eu não conheço. Mas depois eu falo, ó. Beijos, a gente se vê. Beijo, Sheila. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.